Olá pessoal, começando mais uma videoaula, né? Hoje falando um pouco sobre regras das provas do atletismo. E aí, enfatizando nesse momento as provas de corrida. São vários tipos, né, e classificações de provas de corrida. Vocês vão ver ao longo do vídeo, existe uma variedade, né, de corridas que são classificadas, né, de acordo com a distância, de acordo com o fato de ter ou não obstáculos, de serem corridas com distâncias maiores ou menores. Então, do ponto de vista técnico do ensino-aprendizagem, tem uma variação muito grande, né, no trato que nós damos para essas provas. Vamos tentar resumir de uma maneira bem rápida as regras e a organização das provas de corrida. Então, no atletismo, nós temos um conjunto de provas, né, de corrida, e as que são corridas na pista, elas sempre vão ter a linha de chegada na mesma posição. Então, existe o sentido anti-horário para as corridas que ocorrem dentro da pista, e toda prova que inclusive aconteça em circuito misto, quando ela retorna para a pista, ela deve estar cumprindo esse sentido anti-horário. Existem as corridas rasas ou corridas curtas, em que há um raiamento obrigatório que deve ser seguido pelos atletas ao longo de toda a prova. Então, existe a eliminação daquele corredor que utiliza uma área que está fora da sua demarcação de raio. Normalmente isso vai acontecer nas provas de velocidade e nas provas mais curtas, né? Para as provas até 400 metros, existe o comando de as suas marcas, prontos e o tiro de partida. Então, os atletas nesse momento eles fazem o que a gente chama de saída baixa ou saída de 5 apoios. Não existe a possibilidade do corredor queimar a largada. Até 2010 a regra permitia, pelo menos para os atletas, queimarem uma única vez cada um deles. E hoje, e a partir de 2010, não se pode mais queimar. Então, é dado o comando de as suas marcas, o comando de prontos, o tiro, e se houver um segundo tiro de partida logo após a largada, isso significa que algum dos corredores queimou a largada. Nas provas de 200 e 400 metros, existe então a necessidade de, na pista de atletismo, se escalonar a saída. Então, é por isso que você não vê os atletas alinhados, como na prova de 100 metros. Então, na prova de 200 e na prova de 400, existe o fato dos corredores estarem em diferentes posições exatamente para compensar as distâncias corridas, de forma que cada um, independentemente do local aonde inicia a corrida, chegue na linha final tendo percorrido uma mesma distância. Então, é por isso que as provas de 200 e 400 são provas escalonadas. Lembrando que essas provas também é obrigatório o raiamento. Na prova de 800, são dadas 2 voltas, mas não há a saída baixa. O comando, então, é as suas marcas e, em seguida, o tiro, não utilizando os blocos de partida. Os atletas, então, na prova de 800 metros, eles fazem uma parte do percurso, o início do percurso, em torno de 100 metros, né? A primeira curva é feita, e após a primeira curva eles podem já migrar para a primeira raia, né? Para a raia 1. O mesmo acontece com a prova de 1.500 metros, né? São 3 voltas e 3/4 na pista de atletismo. Lembrando que esse escalonamento que vai posicionar a saída de todas as provas é feita exatamente para que a chegada seja feita na mesma posição. Então, na prova de 1.500, são 3 voltas e 3/4 na pista. Uma outra prova é a prova de 5.000 metros, são 12 voltas e mais 200 metros, então eles largam
aos 200 metros, cumprem os primeiros 200 metros e ao final disso tem mais 12 voltas inteiras no circuito. Na prova de 1.500 metros e na prova de 5.000 metros, imediatamente após o tiro, os corredores podem já fechar para a raia 1. Na prova de 10.000 metros, são 25 voltas, com uma largada também escalonada por uma linha, e os atletas, logo após o tiro, já podem buscar as raias de melhor posicionamento, que são as raias internas. Então, são 25 voltas inteiras na prova de 10.000 metros. Na maratona acontece a largada normalmente na pista de atletismo e uma parte da corrida, são 42.195 metros, que são corridos também em circuito misto. Às vezes provas de rua, muitas vezes a gente vai ver as largadas na pista, chegadas na pista e a maior parte da prova corrida em rua. Em Londres houve uma inovação que foi o fato da corrida ser disputada integralmente fora do estádio. Dentro das corridas também temos as provas com barreiras. Para os homens, 110 metros com barreira, para as mulheres, 100 metros com barreira. As alturas das barreiras, logicamente, são diferenciadas em relação às categorias e ao naipe masculino ou feminino. Nós vamos ver diferentes alturas, por exemplo, das barreiras para provas dos adultos e provas de juvenis ou infantis. Na prova de 100 metros e na prova de 110 metros com barreira, existem 10 barreiras na pista. Então, todas as provas de barreira vão posicionar 10 barreiras na pista, tanto a prova de 100 metros com barreiras para mulheres, quanto a prova de 110 metros com barreiras para homens. E na prova de 400 metros com barreiras, você também vai ter o posicionamento de 10 barreiras ao longo da pista. A imagem, então, está posicionando as barreiras em relação à pista, né, na sua visão mais geral. Os locais de largada de 100 metros, 110 metros com barreiras e 100 metros com barreiras para mulheres são em posições diferenciadas. Na prova de 400 metros com barreira, tanto para homens quanto para mulheres, existe o posicionamento de 10 barreiras na pista. As alturas também diferenciadas entre homens e mulheres, e se nós formos trabalhar com categorias infantil, juvenil, nós vamos ter diferentes regulamentações em relação à altura das barreiras. A prova de 400 com barreiras, então, tem uma saída escalonada, obrigatória, saída de bloco e uma volta completa. Nas provas com obstáculo, e uma prova clássica é a prova de 3.000 com obstáculos, nós chamamos de steeplechase, implica 7 voltas e meia na pista, com passagens em obstáculos específicos, né? Existem obstáculos rígidos, que são passados 28 vezes pelos atletas ao longo dessas 28 voltas, e existe um obstáculo específico do fosso, que nessa pista se encontra na face interna. Então, nesse diagrama que mostra a pista e a trajetória de corrida dos atletas, você tem o posicionamento do fosso na face interna da pista. E na face interna da pista, você tem uma alteração do circuito de corrida e, logicamente, a prova de 3.000 com barreira vai terminar na linha de chegada, mas com um escalonamento exatamente para essa função. Na passagem do obstáculo, né, do fosso, o ideal é que o corredor faça a ultrapassagem do obstáculo e caia com um dos pés no fosso e o outro já na pista. Pode o atleta, inclusive no caso das corridas com obstáculo, se apoiar no obstáculo para fazer a ultrapassagem. Uma outra classificação são as provas de revezamento. Então nós temos diferentes tipos de revezamento que implicam, logicamente, novas técnicas a serem desenvolvidas.
Existe uma regulamentação para cada prova de revezamento, determinando os locais de transmissão do bastão. Na prova do revezamento de 4 por 100 metros, você tem uma zona de aceleração e uma zona de transmissão do bastão. O corredor, então, que vai receber o bastão pode usar esses 10 metros para aceleração e deve receber o bastão até o final da demarcação. Se o bastão é passado fora dessa área, a equipe é eliminada. Então, há, logicamente, a necessidade de um treinamento específico para isso. Na prova de 4 por 100 metros, a largada é feita na primeira curva, é uma largada escalonada, saída baixa, 5 apoios, com utilização de blocos de partida. E existem 3 áreas de passagem de bastão que são demarcadas sobre a pista. Então, a passagem deve ser feita em cada uma dessas áreas. Na prova de 4 por 100, nós temos a largada, a primeira passagem, a segunda passagem e a terceira passagem. Então, são 4 corredores, 3 passagens de bastão e uma volta apenas para a equipe. Na prova de 4 por 400, nós temos também a saída escalonada, de forma que os atletas saem também obrigatoriamente com saída baixa de blocos, e a primeira passagem é feita próxima à linha de chegada. Então, cada um dos corredores deve completar a sua volta e efetuar a passagem do bastão. Então, foi feita a primeira passagem, o segundo corredor, então, vai fazer a sua parte na corrida, a terceira passagem. Então, também na prova de 4 por 400, nós temos 3 passagens de bastão, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto corredores, e a chegada é exatamente na mesma linha. São, logicamente, provas clássicas e são provas que encerram os programas, né, de pista. E em relação à marcha atlética, nós temos as provas de 20 mil e 50 mil para homens e a prova de 20 mil metros para mulheres. Existe uma regra específica de técnica de execução que na marcha atlética é necessária. No caso da marcha, há também um circuito auxiliar. São provas longas, um pouco demoradas, e são corridas normalmente que largam na pista, tem acesso a um circuito adicional e depois a parte final, corrida na pista. Excepcionalmente em Londres também nós tivemos largada e chegada fora do estádio. Acredito que, muito provavelmente, nos próximos anos nós não devemos ter esse tipo de acontecimento, porque acaba desprestigiando, inclusive, os próprios atletas, né? Na marcha atlética existe uma regra de execução técnica. Você, após ter apoiado o pé à frente do corpo, você não pode ter flexão visível do joelho. E também você deve manter pelo menos um contato com o solo ao longo de todo o tempo. Se houver perda de contato com o solo, você recebe as advertências e ao final de 3 advertências existe a eliminação. Então, a fiscalização da prova é feita ao longo de todo o desenvolvimento da prova e o marchador deve estar bastante atento em relação a técnica que está utilizando, e a sinalização de advertência é de fato mostrada para os atletas de forma que eles possam estar cientes de que foram advertidos. Ao final dessa nossa aula de hoje, né, completamos aí a nossa área de corridas, estudando um pouco mais a estrutura das provas. Um grande abraço a todos, estudem bem e até a próxima.